Não me estavas a ouvir, pois não? O som é um fenómeno físico mesmo muito importante. Era mesmo isso que eu estava a dizer. Usamos-lo para conversar, apreciar boa música e até como sistema de alerta permanente relativamente a tudo o que se passa à nossa volta. Mas se estás a ouvir, isso deve-se ao facto do som que estou a produzir apresentar determinadas características. São essas características que vamos explorar agora através de um conjunto de atividades laboratoriais. Este é o material que precisamos. Este aparelho é um gerador de sinais e permite definir a intensidade e frequência do sinal de saída. Este sinal pode ser encaminhado diretamente para um canal do osciloscópio para ser medido e pode também ser encaminhado em paralelo para um amplificador com altifalante, de modo a poder ser ouvido. Vamos começar por estabelecer a ligação de saída do gerador de sinais à entrada do canal 1 do osciloscópio, introduzindo e rodando cada uma das fichas BNC até prenderem. Depois já que ajustar no TimeDiv a escala horizontal, ou seja, a escala de tempo mais conveniente. Repara que a escala escolhida define a medida correspondente ao respectivo lado de cada quadrícula do ecrã e que neste caso é de 1 milissegundo. A escala escolhida deve ser a que permite ler o sinal do ecrã de forma o mais expandida possível, pois diminui assim a incerteza de leitura. Repara que mudando a escala, o número de ciclos referentes ao sinal que estamos a introduzir muda bastante. Vamos escolher a escala com a qual tenhamos de 2 a 4 ciclos. Rodando o botão de intensidade no gerador de sinais, observamos que o sinal elétrico periódico no osciloscópio mantém o mesmo período de oscilação, mas varia de amplitude. Podemos agora ligar também a saída do gerador de sinais ao amplificador com altifalante e constatar que o aumento da amplitude do sinal do osciloscópio corresponde a um aumento do volume sonoro produzido. Assim, comprovamos que maior amplitude do sinal equivale a uma maior intensidade sonora. Vamos agora selecionar 10 Hz no gerador de sinais. O sinal no osciloscópio estendeu-se no ecrã e não produz qualquer som no altifalante. Estamos nos infrassons, abaixo do limite de audibilidade. Vamos aumentando gradualmente até conseguirmos ouvir alguma coisa. 20 Hz, 30 Hz. Já estamos a ouvir um som extremamente grave. Continuamos a aumentar a frequência e o som vai ficando mais agudo. O sinal vai surgindo cada vez mais compacto. Cada vez é menor o período e maior a frequência. Estamos em frequências superiores a 15.000 Hz. O som é incomodativo de tão agudo. Parece uma broca de dentista no ouvido e deixamos de ouvir. O osciloscópio registra o sinal, mas nós não o percepcionamos. Estamos nos ultrassons, acima do limite de audibilidade. Vamos agora medir o sinal de um diapasão Lá de frequência igual a 440 Hz e determinar experimentalmente a frequência. Ligamos o microfone, batemos com o martelo no diapasão e acertamos a escala de tempo para 0,5 milissegundos. De seguida, lemos a posição da crista imediatamente seguinte, já que queremos um ciclo completo. Neste caso, encontra-se a 4,6 unidades de escala. Lembro que cada unidade de escala está dividida em 5 partes, valendo cada 0,2 unidades. Assim, a incerteza de leitura será 0,1 unidades de escala. Estando a escala definida para 0,5 milissegundo, significa que cada lado horizontal da quadrícula representa 0,5 milissegundo. Logo, temos para a nossa onda
4,6 vezes 5,0 vezes 10 elevado a menos 4 segundo, ou seja, temos o período de 2,3 milissegundos. Sabendo que a frequência é o inverso do período, podemos verificar o seu valor. Ora, cá está, 435 Hz, valor aproximado ao valor indicado no diapasão. Uma vez que o valor obtido experimentalmente é diferente do valor de referência, 440 Hz, para avaliar a exatidão do resultado, vamos determinar o erro relativo. Assim, o erro relativo será obtido pelo quociente entre o desvio absoluto do valor medido em relação ao valor de referência e o próprio valor de referência. Tudo isto multiplicado por 100 para que o resultado seja percentual. Ou seja, 440 menos 435 sobre 440, o que dá um erro relativo de 1,14%. O som produzido por este diapasão de frequência 440 Hz corresponde à nota musical Lá. Se pegar neste ukulele e tocar a nota Lá, percebe-se que se trata da mesma nota, mas, fechando os olhos, sabemos quando se trata de um lado do diapasão ou quando se trata do lado do ukulele ou do outro instrumento qualquer. A característica que marca essa diferença é o timbre, e é uma espécie de impressão digital de cada instrumento. É o timbre que nos permite reconhecer, por exemplo, uma voz conhecida. Vamos ver no osciloscópio. Enquanto o sinal produzido pelo diapasão se traduz numa onda perfeitamente ajustável a uma função seno, ou seja, a uma função sinusoidal, a onda produzida por um qualquer instrumento musical apresenta uma forma irregular resultante da soma de várias frequências múltiplas chamadas harmónicos. Diz-se que é um som complexo. A periodicidade da onda apresenta o mesmo intervalo de tempo que observamos no diapasão. Apresenta, por isso, a mesma frequência e período. Por fim, vamos ainda descobrir o comprimento de onda de um sinal sonoro. O comprimento de onda é a distância ao fim da qual a onda apresenta as mesmas propriedades. Repara, precisamos apenas de ter uma fonte sonora, uma régua e 2 microfones ligados a 2 canais do osciloscópio. De seguida, selecionamos a apresentação dos 2 canais em simultâneo e alinhamos agora os 2 microfones à mesma distância e perpendicularmente à fonte sonora. Os sinais recolhidos pelos 2 microfones devem ser sobreponíveis entre si. Agora, mantendo um dos microfones na posição inicial, vamos deslocando o outro ao longo da régua. Repara que os sinais ficaram desfasados meia onda nesta posição, ou seja, aos 46,0 cm. Uma vez que a posição inicial era aos 5,0 cm, avançamos com o microfone 41,0 cm, ou seja, este é o espaço correspondente a meia onda. Vemos então que a intensidade sonora se traduz na amplitude da onda. Vimos também que frequências abaixo dos 20 Hz, infrassons, e acima dos 15.000 Hz, ultrassons, não são audíveis. Ficamos a saber como medir o período de uma onda num osciloscópio e a calcular a respectiva frequência. E observamos as diferenças entre sons puros, traduzidos por ondas sinusoidais, e sons complexos, cujas características muito específicas definem o timbre do instrumento que as produz. Por fim, determinamos o comprimento de onda de um sinal sonoro. E acabamos assim de estudar as características do som.